Jai Gurudev, todos apostos para mais uma viagem em direção ao ser, uma viagem no bom sentido, né? Só um minutinho, gente, por favor. Já vamos chegar lá. Estou procurando aqui o hino da Holy Tradition. Foi? Já. Ok. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sentados confortavelmente. Hoje nós vamos ouvir o hino da Mãe Divina, Durga, cantado pelos nossos monges na Índia. Amanhã é um dia especialíssimo, é o dia da vitória, o dia que o bem vence o mal, os nossos defeitos serão todos derrotados. Sentados com conforto, olhos fechados, Jai Gurudev. Shri
Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Jnanmotim Vishwatitam Gadam Sadrisham Nandvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigona Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Gurudev, sentados com conforto, apoiados, costas apoiadas, cabeça preferencialmente livre, se for agradável, as mãos sobrepostas sobre o colo. Deixem os problemas para lá. Não tentem entender a vida, nada de questionamentos, apenas aceitem tudo o que for acontecendo e entreguem a vida, a própria vida. Simplicidade, inocência e naturalidade. Vamos sentir os pés, a ponta dos pés, os dedos dos pés. Vamos sentir o corpo, começando pelos pés. A sola do pé, o dorso do pé, o calcanhar, os calcanhares, batata da perna, os joelhos, a coxa, a parte anterior e a parte posterior. Relaxem a virilha, o quadril. As mãos já se encontram sobrepostas e elas mesmas em silêncio. Braços pesados ao longo do tronco. Abdômen relaxado. Respirem pela barriga. Nossa atenção vai para a divisão entre o peito e o estômago. O plexo. O peito. Braço e antebraço, os ombros, sintam o pescoço, a nuca e a garganta, mandíbula relaxada, bochechas relaxadas, lábios relaxados. Agora as pálpebras, todos os músculos em torno dos olhos, a testa, o couro cabeludo e agora com os olhos fechados, enxerguem por essa janela escura. Com os olhos fechados, projetem a visão nesse túnel escuro. Abdômen relaxado.
com a distância de 1 palmo dos olhos fechados, identificamos um ponto, um lugar, uma parede, um ponto. E com as pálpebras relaxadas, deixamos que a nossa visão entre nesse lugar escuro. Vamos nos aprofundando. Aproveitem a viagem. Relaxamos o pescoço, deixamos a cabeça pendida sobre o peito. Nenhum músculo contraído. Devagar erguemos a cabeça. E com a mandíbula relaxada, ombros relaxados, pálpebras relaxadas, levamos a cabeça para trás dos ombros. Lentamente erguemos a cabeça. Vamos com ela devagar para o lado direito. Alonguei o pescoço. Erguemos a cabeça. Vamos com ela para o lado esquerdo. Relaxem o abdômen. Devagarzinho trazemos a ponta do queixo para a ponta do ombro esquerdo. Na sequência, relaxamos o pescoço e suavemente começamos um movimento circular, onde a cabeça passa por sobre os 2 ombros. Devagar. No final, queixo com ombro esquerdo. Parei um pouquinho, reiniciei o movimento. Relaxa o abdômen. Terminei o movimento, queixo com ombro esquerdo. Devagarzinho saio da posição e agora com o meu braço e minha mão esquerda eu vou abraçar o joelho direito. Minha mão direita eu faço um apoio no solo e aí uma torção na coluna. Vou até o final e paro um pouquinho e solto o corpo. Isso não é competição, hein? Mão direita, joelho esquerdo. Mão esquerda, apoio ao lado do meu quadril, atrás, tração. E solta. Muito bem, agora com pescoço e coluna mais relaxados, Jai Gurudev, Pranayama.
Jai Gurudev, meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso. Olhos fechados. Estiquem o corpo.
Se for possível, continuem com os olhos fechados, em repouso. Esse foi o nosso grupo de monges que essa semana foi contratado, semana passada, para a execução dessa cerimônia, que é a cerimônia da Mãe Divina. Amanhã, como eu disse, será o último dia, o dia mais importante, e eu pretendo de novo ouvi-los com vocês. Muito bem, eu demorei muitos anos, e essa é uma história bonita. Mais do que uma história, eu acho que é um bom ensinamento. Não vem de mim, certamente, vem do nosso mestre, mas eu durante muitos anos, por ter experiências muito boas durante a meditação, eu achei que eu deveria buscá-las, essas experiências, na hora que eu estivesse meditando. E eu percebia que existiam meditações mais profundas, que eu tinha um certo deleite, né? Eu desfrutava de bênçãos, né? Sensações físicas muito profundas, muito sutis. A sensação do corpo se tornando completamente leve, parecia que eu não tinha corpo. Em outros momentos parecia que a minha mente ficava muito grande. Meu cérebro, minha cabeça. Em outros momentos acontecia o oposto. A minha cabeça ia diminuindo, meu corpo ia diminuindo e parecia que eu me tornava uma formiguinha. Menor do que uma formiga. Uma poeira. E essas sensações foram me acompanhando por muitos anos. Eu acho que no primeiro dia que eu sentei para meditar, eu via luzes explodindo por todos os lados. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. Era isso que eu tinha que sentir. O céu deve ser nesse caminho. Deve ser por essa rota, por esse lugar que eu chego ao céu. O deleite, o desfrute era tão grande, gozo, né? Gozo. Né? E um gozo muito maior do que o gozo sexual. E tudo bem, às vezes a experiência não ficava do mesmo jeito, mas como eu tinha memória daqueles estados, eu continuava praticando, esperando que eles voltassem. E assim eu passei muitos anos, até que um belo dia, junto com o Maharishi, disse assim, cara, tá tudo errado. Não é nada disso. Não é isso que você tem que buscar. Enquanto você estiver cheio de alguma coisa, pode ser sentimentos legais, né? Que a gente chama de felicidade. Você não vai experimentar a Ananda, bem-aventurança. E eu, mas como? Né? As minhas experiências foram transcendentais. Né? É como se eu já tivesse sentido isso na minha vida. Na verdade foi assim. É como se fosse um déjà vu. Né? Parecia que algo muito antigo estava retornando. E eu falava, esse é o caminho. E Maharishi, então, com o tempo, ele foi me explicando. O grande sofrimento existe quando o pessoal é separado do universal. E o pessoal discrimina, o individual, o pessoal, o Kleber, ele discrimina. Isso é bom, isso é ruim. Né? Acho que vocês já estão entendendo. Né? Isso é prazeroso, isso não. Isso tem que ser rejeitado porque não é legal. Não, eu vou abraçar isso aqui até o fim. E isso demonstra que você não está vazio, porque ainda existe uma diferença entre quem percebe, o processo usado para perceber e o objeto a ser percebido. Significa que observador, processo de observação e objeto a ser observado ainda não se fundiram. Então você fica gozando de algo que não é essência, é um sentimento de felicidade, mas não é Ananda. Ananda é bem-aventurança. Você não tem que se sentir bem-aventurado. Você é a própria bem-aventurança.
a percepção individual, ela deixa de existir. É como se você entregasse a vida para a própria vida. Então você não tem como medi-la, não há como mensurá-la. Porque você é o todo. Não existe algo de fora tentando entender o que está sendo recebido de dentro. Não tem. E por isso eu dou um humilde conselho para vocês. Não fiquem buscando experiências místicas durante a meditação, porque não é isso. Elas virão, mas ainda é longe da meta. Quando o processo de MT é repetido muitas vezes, aquilo começa a transbordar dentro da atividade. Aquilo o quê? O seu próprio ser. Então a atividade ela passa a não ter muita variação, né? Como diz o outro, não varia muito, né? Não tem variação, não tem alto, não tem baixo, não tem felicidade, não tem tristeza. O que tem é um estado de bem-estar contínuo. E isso essencialmente depende do quanto sua mente está silenciosa. Dentro desse silêncio, você não aproveita do lado de fora o silêncio que você está sentindo. Não, porque você é o próprio silêncio. Eu sei que é meio estranho para tentar entender esse troço. E eu levei muito tempo. Quando eu comecei a perceber o que realmente é, que eu não entendia, eu relaxei e gozei. Eu relaxei e eu pude aproveitar. O ganho da meditação não está dentro da meditação. O ganho da meditação está fora da meditação. Esse é o caminho percorrido na direção de uma consciência cósmica. Dentro da meditação, você é o cosmos. O cosmos não tem como saborear a si mesmo. Não é que você perca a consciência, não, hein? Você não perde a consciência. Só que você, por ser a própria consciência, experimenta, não tem experiência. Porque para ter experiência tem que ter um experimentador. E nesse caso não tem experimentador, é um estado, não é uma experiência. É o estado do ser. Isso é chamado de consciência pura ou consciência transcendental. Nós não somos quem nós pensamos que somos. Desculpe, meio enrolado, né? Nós somos a consciência que habita o cerne da vida, que é a própria vida. Então, quando você transcende o mantra, vai experimentando o mantra mais e mais sutilmente, mais e mais sutilmente, mais e mais... Você está esvaziando. Você está esvaziando todos os conceitos. Tudo aquilo que poderia ser conceitual. Né? Então, quando você começa assim, putz, essa meditação foi maravilhosa, cara, abandona, isso é um erro. Eu juro para vocês, isso é um erro. Quando vocês jogam isso que vocês pensam que é o ouro fora, aí vem a caixa do Tio Patinhas inteira. Sabe aquela caixa forte do Tio Patinhas? Não tem que se preocupar com um saco de moedas de ouro. Não tem, porque é pouco. Juro para vocês. Eu também sou assim, de vez em quando eu falo, putz, carasco, eu estou no céu. Não é isso. Quando você disser você está no céu, você entrega a Deus, fala assim, toma vida, dá a vida para a própria vida. Não pense que é um processo de curtir algo, não tem consumo, porque não tem quem consuma. Você é a própria coisa, você é o ser. Então esses são momentos fugazes, que você, na maioria das vezes, não experimenta nada fora. Você é a própria experiência. Não tem algo experimentando alguma coisa. Não tem. Não tem. O que é a consciência? Com conhecimento. O conhecimento, no nível mais profundo, ele é a própria consciência. E nesse estado, a consciência ela não está fragmentada, ela não está dividida, ela não está quebrada. Então, ela é pura.
No momento em que a consciência é pura, você é essa pureza, essa ilimitação. Mas não tem como experimentar essa ilimitação. Não tem. Porque para você poder experimentar essa ilimitação, você tem que estar fora dela. Não me levem a mal e não tomem isso como algo estranho e equivocado. O que isso tem que fazer é vazar para o lado de fora, você tem que transbordar. Então você tem que se impregnar de Ananda, de bem-aventurança. Você não se sente bem-aventurado quando está meditando, porque você é o fim, você chegou ao fim, ao princípio. Não tem como saborear o fim, porque é o próprio fim. Não tem como saborear o princípio, porque você não sabe o que é. A coisa ainda não começou. O princípio que eu digo é um segundo antes da coisa acontecer. Um segundo não, uma fração, um éon, né, que é uma medida de tempo muito pequena. Um fragmento de éon. Então o que você tem que fazer é esperar que isso se manifeste fora da meditação. E o que você faz? Nada, você só medita e vai fazer o que você tem que fazer. A coisa é tão simples. Eu não sou fera nisso, não. Mas a gente ouvia Maharishi falando, hoje eu estou reproduzindo as palavras dele. Por isso que ele dizia, depois que vocês se iluminarem, né, depois que vocês atingirem a consciência cósmica, não, dizia, depois que vocês atingirem a consciência de Deus, vocês perceberão que a consciência cósmica é muito sem graça. Por quê? Porque é um estado que não tem variação. Não tem variação. Você executa as funções com máxima precisão, mas não tem alto e baixo, não tem ruim e bom. Você só vai fazendo. Você está apoiado pelo campo, você não está apoiado pelo campo, você é o próprio campo. E as suas ações são apoiadas pelo campo. É muito ambíguo, isso é difícil explicar. Vejam bem, não é uma experiência. Não é uma experiência. Para ser uma experiência tem que haver alguém experimentando alguma coisa. E não tem. O experimentador, o processo de experimentar algo e aquilo que você deseja viver são uma coisa só. Não tem, né? Esse é o mistério do Espírito Santo, que Maharishi tanto explicava. Não tem o Pai, o Filho e o Espírito que une os dois. Não tem. Na essência não tem. Eles três são diferentes, mas os três em essência são uma coisa só. Esse é um mistério, grande mistério, que Jesus, como um mestre em consciência de unidade, conseguia descrever, né, para a galera limitada em torno dele. Eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Só através de mim que você chega nele. Porque eu sou ele. É a única forma de chegar nele é ouvindo o que eu estou dizendo. Eu sou ele. Ouve o que eu estou dizendo, larga, relaxa, solta, e você vai perceber que você também é ele. Não tem diferença. É muito bonito isso. O universo, ele opera, né, por meios, por mecanismos, trocas, né, que são absolutamente dinâmicas. Essa história dando que se recebe, isso é belíssimo. Né? Dar e receber são diferentes aspectos de um mesmo fluxo. Né? Um fluxo de energia, como se fosse um lado positivo e um lado negativo. Mas a energia em si é uma coisa só, toda ela é uma coisa só. A própria capacidade que a gente tem de dar tudo aquilo que a gente quer, que é a própria vida, é a chave para você experimentar a totalidade da vida. É dando que se recebe. O fluxo da energia universal, ela está dentro da gente. É porque a gente não consegue perceber isso.
A nossa vida não poderia existir sem essa energia universal. Ela está aí o tempo todo. E a única maneira de você conseguir vivê-la é entregar a individualidade para ela. Eu não sou mais eu. Então quem sou eu? Eu não sou isso, não sou aquilo. Não. O fluxo da vida é uma interação harmoniosa, é uma interação, é um jogo harmonioso. Todos os diferentes elementos, todas as forças que estruturam o campo da existência, elas residem no mesmo lugar. O corpo, a mente, todo o universo. Esse é o grande segredo dos rishis, dos sábios. Ele não está preocupado com a morte, como ele não está preocupado com a perda, como ele não está preocupado com a riqueza. Ele só faz. Ele só faz. Ele faz o que tem que ser feito. Se é pai, então você tem uma função como pai. Se é marido, você tem uma função como marido. Você só executa. Qualquer interrupção nessa circulação de energia significa que você não está usufruindo a totalidade, você não está vivendo aquele estado de totalidade, de ananda, de bem-aventurança, o que é chamado de Sat, Chit, Ananda. Vocês podem ver que o sangue, por exemplo, se o sangue para de fluir, a gente gostava de falar isso, ele começa a coagular, ele estagna. Por isso você tem a necessidade de dar e receber o tempo todo. Por isso que o coração é transcendental, Ele está dando sangue o tempo todo e está recebendo, está dando através de artérias, está recebendo através de veias. Ele não fica com nada para ele. Ele não fica, ele não guarda nada para ele. É isso aí, se esvazia de tudo. É exatamente o que tem que fazer. É essa troca que mantém a saúde da pessoa e o fluxo, a afluência, que é a própria vida. Então imagina que isso tem que ser levado para todas, não é isso que acontece dentro da gente no nosso corpo, tem que ser levado para todas as áreas da vida. Toda semente traz em si uma promessa de muitas florestas. O cara tem que se tornar semente. Ela não pode ser guardada, ela não pode ser usufruída, ela não pode ser desfrutada. Não tem, senão você deixa de ser semente. Você começa a ser a árvore, querendo curtir pelo que você ganhou. Não tem. O solo fértil é intrínseco a essa capacidade de abandono. No momento em que você se doa aos fluxos vitais, invisíveis, da própria essência da vida, eles vão se manifestar desde do nível mais sutil até o nível mais grosseiro. Você se doa e a vida aparece. E esse é o mistério, é dando que se recebe. Dessa forma, quanto mais você está entregando para a vida, mais você consegue ter a abundância do universo circulando na sua vida. Tudo que há de valioso na vida só se multiplica quando é dado. Aquilo que não se multiplica pela doação não tem valor, e nem compensa, não compensa ser recebido, não compensa, não há compensação. Você continua no nível do ego, no nível da individualidade. Por isso é isso, deixa acontecer. A técnica ela é muito simples. Isso daqui é um ovo de Colombo. Não tem, MT é maravilhosa, gente. Então não fiquem esperando que Deus desça do céu jogando purpurina, que algum treco, a meditação hoje foi maneira, não, hoje não foi, vou parar de meditar que eu estou passando por uma fase ruim. Cara, emburaca, vive tudo isso. Quer chorar, chora. É a vida. Quer rir, ri. Quer gritar, grita. Quer xingar, xinga. Não tem problema.
Né? Em termos de MT, em termos de técnica, não tem problema nenhum. Só determina uma coisa: você está estressadão. Só isso. Só isso. É um pequeno aspecto, Vai passar. Não vai passar. Agora, a ideia é que essa bem-aventurança, né, Ananda, não passe nunca. Isso é o cerne da vida. Então, o que você tem que fazer? Água mole em pedra dura. Você tem que se acostumar com o treco, né, com o processo de chegar até aquele ponto. Você tem que se acostumar com o processo. Seja inocente, humilde. É uma técnica extremamente humilde. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Por isso que você tira de você a incumbência. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O processo é uma entrega para outro. Não é para você, não é para si. E aí, quanto mais você dá, mais você ganha. Bom, Jai Gurudev, Dilsa, Ive, Nancos, quem mais está por aí? Regina, minha amiga, Augusto, Isa, nossa surfista, Lu Gameleira, F. Cunha, que bom que você está por aí, pensei em você hoje. Alaí, Fernando, pô, Fernando, vai lá meditar com a gente, cara. Tatiana, Tati, Jai Gurudev, Tati, minha vista nem com óculos está indo mais. Márcio, amanhã, Márcio, nós vamos tomar um pancadão com a Iáguia. Tá lá eu de novo querendo usufruir as coisas. Vamos lá, Ana, Jai Gurudev, vejo vocês amanhã. Mantenham a regularidade, a gente tem ouro nas mãos. Eu fico com pena dessa galera que é amarela. Dá uma pena tão grande, sabe? Pô, era só insistir mais um pouquinho, cavar mais um pouquinho, que ia aparecer a água. Mas o cara pensa assim, não, nesse buraco não tem água. Cavei, não tem água, eu vou me embora. Puta, era só ele cavar mais um pouquinho. Um beijo. Eu vejo vocês amanhã. Jai Gurudev. Desculpa por ontem, né? Foi por uma causa nobre. Mas também não dá. A gente vai nesses programas, não adianta porcaria nenhuma, porque nego viaja, nego não... Bom, um beijo. Jai Gurudev. Toda glória à nossa tradição, que nos deu esse ouro, o ouro da vida. Um beijo.